Atualidade, com Marcos Figueiró. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um programa Atualidade aqui pela nossa rede litoral de comunicação. E, como todos os sábados, o programa Atualidade entrando na tua casa. E queremos desde já agradecer aí a audiência que vocês têm nos dispensado todos os sábados. E a você que não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, faça isso agora, vai lá, se inscreve lá e também pode acompanhar todas as nossas entrevistas aqui na TV Litoral. Hoje o programa Atualidade está recebendo aqui nos estúdios aqui da TV Litoral, aqui em Tramandaí, a nossa capital das praias, a Kátia Goulart. Ela é mãe do Andrei Goulart Gonçalves. Ele foi assassinado, vamos dizer assim, dia 13 de novembro de 2016. Ele tinha 12 anos e a pessoa que está sendo responsabilizada, que vai a júri, inclusive, dia 27 de outubro de 2025, às 9h30 da manhã, no Foro Central em Porto Alegre, é um tenente da reserva. Ele é tio do Andrei, ele era padrinho e irmão da Kátia, que é o Jefferson Lopes Goulart, e que disse que o menino havia se suicidado. E a Kátia, desde aquela época, ela vem travando uma luta incessante em busca de justiça. O Jefferson, ele era um tenente da Brigada Militar, estava na reserva, estava morando no Rio de Janeiro, e ele veio a convite do Ministério Público para trabalhar naquela instituição como policial da reserva. Iria trabalhar naquela instituição lá e pediu para a Kátia se poderia ficar morando algum tempo, pelo menos por algum tempo, dentro da residência dela, ocupando um quarto ou dividindo um quarto com o Andrei. E a partir de agora, a Kátia começa a contar para nós o que efetivamente aconteceu no dia 30 de novembro de 2016 no seu apartamento. Tudo bom, Kátia? Muito obrigado por ter aceitado o convite para vir conversar com a gente aqui no programa Atualidade. Nós nos solidarizamos com a tua campanha, né? Justiça para Andrei Goulart. Tenho certeza que a justiça vai ser feita, se não for no mundo físico, será no mundo espiritual, né? Então, seja mais uma vez bem-vinda aí, Kátia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Eu sou a Kátia Goulart, né? A mãe do Andrei Goulart, que no dia 30 de novembro foi assassinado pelo meu irmão para ocultar um crime de estupro. O Andrei é filho caçula de três irmãos, né? Eu tenho mais 2 filhos mais velhos que o Andrei. E o Andrei tinha 12 anos na época do assassinato. Kátia, deixa eu só te perguntar uma coisa. Agora tu falou uma coisa. Ele foi vítima de estupro e dentro do quarto ali. Mas como é que eu vou te dizer assim? E para encobrir esse ato dele, ele assassinou. Isso aí foi provado? Isso aí como é que tu chegou a essa conclusão de que ele foi estuprado? Foi feito o exame de corpo de delito? Foi constatado? Como é que... Não foi feito o exame de conjunção carnal. É um exame que eu descobri depois da morte do Andrei que existia, porque a delegada Elisa, que era responsável por homicídio na época do caso, ela não pediu, e ela alegou não ter pedido por meu irmão ser padrinho do Andrei e ser um tenente da brigada. Ela disse que não viu justificativa para pedir o exame de conjunção carnal. Mas nessa minha luta, apareceram 2 pessoas que foram vítimas do meu irmão por estupro. Hoje são adultos, eles não podem pedir justiça por eles, né, porque já passou o prazo, mas felizmente eles conseguiram contribuir no processo do Andrei, e felizmente eles não tiveram o desfecho do caso do Andrei, né. Então é uma menina que hoje é uma adulta, e o outro é o rapaz. Até isso quer dizer que já há antecedentes do teu irmão
com algumas meninas que foram vítimas dele. Meninas e meninos. Meninas e meninos. Os dois que foram. Sim. Algumas outras pessoas me procuraram, mas foram só 2 pessoas que foram prestar depoimento para o juiz, né? Uhum. Porque algumas pessoas tinham medo. Me falaram, Kátia, se ele fez isso com teu irmão, que ele não vai, com teu filho, o que ele não vai fazer comigo? Ah, tá. Quando tu foi pedir ajuda para elas depor... Não, as pessoas me procuraram, né, dizendo assim, porque assim, quando o Andrei faleceu, meu irmão conduziu as coisas como fosse um suicídio. Tudo que ele estava fazendo era que a gente acreditasse que fosse suicídio. Tanto é que apareceram 2 vídeos que ele disse para nós que o Andrei tinha pesquisado, vídeo esse que a gente não fechava com o que ele dizia, porque meu irmão disse que nesses vídeos era assim, como destravar a pistola, como morrer sem dor. E quando eu vi esses vídeos, não era isso que estava... No celular de quem? Do Andrei, que não foi recolhido no dia do assassinato do Andrei. Uhum. Então a falha já começou ali. O cenário foi modificado, entraram pessoas no quarto onde o Andrei foi assassinado, porque o que aconteceu? Essas pesquisas no celular do Andrei foram antes do crime? Sim, obviamente foram antes do crime. Não, é que é o surpreendente. Quando a gente pegou o celular do Andrei, esses vídeos foram postados pós-morte do Andrei. Sim. E aí o meu irmão, por tempos, ficou com esse celular, alegando que a polícia não ia querer esse celular, porque eles iam pesquisar para o IP, eu acho que é o nome. Mas era mentira, porque quando nós fomos na delegacia, a delegada pediu que nós levássemos o celular lá. Uhum. E aí levamos o celular ficou sumido quase 2 anos, até que, em determinado momento, a promotora Lucilena Calegari, que é a promotora do caso do Andrei, teve que ir lá pessoalmente cobrar uma resposta do celular do Andrei, e esses vídeos estavam apagados. Sim. Como é que foi no dia dos fatos, né? Quem estava em casa? No dia que aconteceu o assassinato do Andrei, na noite anterior tinha acontecido a tragédia da Chapecoense. Então nós estávamos todos mobilizados, né? Fomos dormir tarde, né? Na minha casa a gente vive muito futebol, então a gente estava bem chateados. Na manhã que aconteceu, no dia 29, o Andrei foi para a escola com a irmã dele, meu irmão foi para o trabalho, e o Anderson, que é meu filho mais velho, ficou em casa, foi para aula. E eu fiquei em casa, eu tinha feito uma cirurgia, então era o período que eu mais fiquei em casa, né, com eles, com meus filhos, que eu trabalho, né? Sim. E esse período eu estava mais... Até porque tu trabalha na saúde também, isso, né? Eu sou auxiliar de enfermagem. Sim, auxiliar do Hospital de Clínicas. Tu é auxiliar de enfermagem no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Na pediatria. Há 31 anos lá. Poxa. Aí aconteceu essa rotina da manhã, né? A minha filha, nesse dia, ela ia para uma colega que ela fazia uns trabalhos escolares, e o Andrei voltou para casa mais cedo. Eu estava tomando chimarrão e eu não estava com a TV ligada. Ele falou, mãe, por que tu não tá olhando TV? Tu gosta de ver teu jornalzinho? Uhum. Ele tomou umas cuias comigo ali, que ele gostava de tomar chimarrão, né? E eu disse, filho, hoje eu não tô tomando porque... não tô vendo TV, porque hoje é um dia muito triste, né? Tem a tragédia da Chapecoense. E quando uma mãe sofre, filho, todas as mães sofrem. Então, tu quer ver tua série, quer gostar de ver, vai olhar tuas séries, porque eu também queria poupar ele de ver aquela tragédia, né? Porque o André é uma criança com 12 anos, mas ele é muito maduro, muito adulto. Tanto é que o comentário dele, quando eu disse, filho, quando uma mãe sofre, todas as mães sofrem junto. E ele disse assim, né, mãe, que triste para essas mães perder os filhos desse jeito. E eu, mais à tarde ali, menos de 24 horas, eu me tornei essa mãe que perdeu um filho de uma maneira trágica, né? E aí nós almoçamos, eu e ele, nós fomos dormir, tinha um aniversário que ele não quis ir, ele falou, mãe, eu vou ficar em casa fazendo um chimarrão com o padrinho, porque até então o relacionamento dele com o meu irmão, eu com o meu irmão, era normal. Sim, o padrinho do Andrei. É o Jefferson, que é o que está hoje... Isso, é o réu pelo assassinato e pelo estupro. Que vai responder júri no dia 27. Aí eu fui para o aniversário com a minha filha, o Andrei não quis ir, tranquilo, né? Não vi problema, nós moramos num condomínio fechado, o Andrei estaria sob os cuidados, de certa forma, do meu irmão, do padrinho do Andrei, um tenente da Brigada Militar, um homem, uma figura, representa a segurança para uma criança, ele é um adulto. Sim. Não vi problema, disse, filho, fica então, faz chamar um padrinho, a mãe vai lá. Voltamos mais ou menos umas 11h25, eu e a minha filha, que no outro dia eles teriam aula, né? Então vamos se recolher cedo. Cheguei em casa, estava o apartamento desligado as luzes, só do quarto deles. Porque quando meu irmão pediu para ficar na minha casa, ele falou, Kátia, eu recebi um convite do Ministério Público para trabalhar aí, posso ficar na tua casa?
Eu não vi problema em hospedar ele, acolher, porque meu irmão, a gente se criou junto, vivemos nossa infância juntos, somos irmãos. Família, né? Família, somos irmãos de pai e mãe. Eu não vi problema, eu agi de bom coração. O que eu fiz? Bom, morava eu e meus 3 filhos no apartamento. Eu disse, então, para ficar mais à vontade para todos, eu botei os guris no quarto, né, os meus 2 filhos e o meu irmão, e eu e a minha filha ficamos no outro quarto. E estava tudo certo. Cada um com as suas privacidades, o apartamento é pequeno, mas é irmão, é família, né? Ele é padrinho, inclusive, dos meus outros 2 filhos. Então, ficamos tudo ali, estava tudo bem, né? As crianças estavam contentes que meu irmão estava ali, meu irmão também estava contente, que ele elogiava muito a educação dos meus filhos, principalmente do Andrei. Ele dizia, como o Andrei é educado, né? Meus filhos, como eu sempre trabalhei fora, então eles são muito independentes, assim. E eu e meus filhos temos uma relação muito boa. E aí, nessa noite, quando nós voltamos, aí estava a TV desligada, estava só a TV do quarto ligada, a luz desligada, eu entrei no quarto para dar boa noite para eles, e meu irmão só falava assim, eu tô com sono, Kátia, eu quero dormir, amanhã tem que acordar cedo, tem que fazer uma missão. O Andrei estava quietinho, assim, eu só perguntei, e aí, tomou banho? Porque ele não queria mais que eu mandasse ele tomar banho, então nós tínhamos um código, que era assim. Aí isso era saber se ele fazia o sinal. Era perguntando a ele se ele tinha tomado banho. Aí ele estava tapadinho, assim, ele se destapou e falou, tô cheiroso, e botou a mãozinha de volta. E aí eu vi que ele estava não querendo também conversar comigo, mas achei que ele estava olhando TV. E aí eu dei boa noite para ele, saí do quarto e falei, qualquer coisa vocês me chamem. Mas eu nunca imaginei que dali a 2 horas meu irmão chamaria. Isso foi que horas? Era mais ou menos nas 11h25. 11h25 23h25, né, da noite. Não imaginaria que dali a 2 horas meu irmão entraria no quarto gritando que meu filho tinha morrido. Ele entrou no meu quarto. Daí o Jefferson, ele saiu do quarto onde ele estava. Ele saiu do quarto que ele estava com o Andrei e foi até o teu quarto dizer... Aconteceu uma tragédia. Só que ele não disse o que era tragédia. Vocês não ouviram estampido? Não ouvi barulho nenhum. Tava eu e minha filha dormindo nesse quarto e nessa noite meu filho mais velho estava de plantão, ele estava trabalhando, então só estavam os 2 no quarto. Sim. Só o Andrei e o meu irmão. E aí ele entrou gritando assim na porta do meu quarto, Kátia, aconteceu uma tragédia. Eu não entendi o que era, porque eu não vi barulho, e aí eu pensei que fosse alguma informação que eu tivesse recebido pelo computador, sei lá. Não deu tempo de eu pensar, porque o meu quarto é bem pertinho do onde eles estavam. E eu levantei e fui atrás deles. Quando eu cheguei assim no quarto, era uma cena de terror, Marcos. O Andrei deitado assim na cama de cima de um triliche, com um rasgo na cabeça, tapado de cobertorzinho aqui assim, e o meu irmão gritando, eu não sei o que aconteceu, eu vi um barulho de uma bateria de celular estourando, eu tava dormindo, mas meu celular tá carregando ali, o Andrei tá de castigo do celular. Naquele momento, Marcos, o que eu menos lembrava é que existia celular. Eu tava tentando entender o que tinha acontecido. Em menos de 2 horas eu saí dali, meu filho tava vivo, bem, né? Aí a minha filha veio assim, e com o meu grito... E tu não ouviu tiro nenhum? Não ouvi barulho nenhum, nem a minha filha. E aí a minha filha, eu tentando proteger ela daquela cena. Sim. Na verdade, eu também não queria ver aquela cena, eu estava tentando entender o que era. Mas tu, como profissional da saúde, já tinha testado e constatado que ele estava morto. Sim, a cor do Andrei já era de um paciente em óbito. Né? Dentro aqui eu não mexi, não reanimei ele nem nada. Olhei tentando entender o que tinha acontecido com meu filho. Não tinha manobras que eu fizesse ali que fizesse meu filho ressuscitar. Eu só tinha que entender do que meu filho morreu. Dentro do quarto, em cima da cama, né, com rasgo, mas era um rasgo assim na cabeça, sabe, com sangue aqui. Daí o Andrei estava tapado, né, segurando, aí não, ele estava só tapado. Eu comecei a destapar o Andrei, que nem desenrola uma panqueca assim para baixo, né, para entender. Aí meu irmão estava aqui para trás e ele gritava assim, ó, porque a cama é aqui, o Andrei estaria aqui, e o meu irmão aqui ficava gritando, eu não sei o que aconteceu, foi uma tragédia, meu celular tá ali. Ele não falava com essa calma que eu tô falando, ele falava muito rápido, para não me deixar pensar. De alguém nervoso, muito nervoso. E é uma estratégia para não deixar a pessoa pensar. E aí, quando eu fui destapar o Andrei, ele falou assim, minha arma tá aqui. Está onde? Junto com o Andrei? Com o Andrei. Não, antes disso, quando eu tô lá nos pés do Andrei, ele gritou, ele falou, não mexe nele para não alterar a cena do crime. E crime, aquele cenário não se encaixava para mim num crime. Porque não era um crime, é meu filho morto, mas eu não tinha visão que era um crime. Sim. E aí, quando eu tô destapando os pés do Andrei, ele gritou, minha arma tá aqui. Eu nem lembrava que tinha arma. A arma estava nos pés? Não, a arma estava nas mãos do Andrei. O Andrei segurava o cano da pistola. Como se estivesse rezando, assim, ó. A arma é assim, né, Marcos? Sim. E o tiro sai por aqui. Tá. Ele estava segurando o cano. Aqui. O Andrei segurava o cano como se estivesse rezando. E aí eu olhei assim e o Andrei estava segurando o cano. Aí ele disse, minha arma tá aqui.
E aí eu fiquei nervosa, eu não sabia o que fazer, tensa, sem entender muitas coisas, né? Aí, daqui a pouco chegou os colegas dele do Ministério Público. Quem chamou? Meu irmão. Sim. Tudo foi meu irmão. Meu irmão chamou os colegas do Ministério Público, chegou a Brigada Militar SAMU? E depois... Não chegou a chamar SAMU, porque já estava em óbito. Sim. Aí ele já sabia os trâmites como é que era, né? Aí ele chamou chegaram os colegas dele do Ministério Público, depois chegaram o pessoal da Brigada Militar, depois o pessoal da Civil. Daí eu não sei quem era da investigação, quem era de homicídio, quem era IGP, não sei, porque eles usam preto, né? Sim. Então chegaram eles. E aí meu irmão começou a conduzir tudo para que fosse um suicídio. Para cada pessoa ele falava uma versão. Que o Andrei estava descendo do trilixo, que eu estava chegando na porta, mas enfim... Passou esse... desculpa. Mas até então, Kátia, tu em nenhum momento suspeitou do teu irmão, em nenhum momento tu imaginou que o teu irmão poderia ter matado o teu filho. Eu não tinha nem, eu não consigo, não tinha, não é que eu não imaginei nem desimaginei, porque não tinha uma coisa que eu pensasse, sabe? Eu tava só assim, eu sabia só que meu filho tinha morrido, eu não estava conseguindo entender. E o meu irmão conduzia o meu pensamento para dizer, não, foi um suicídio, Kátia, já está confirmado, porque quando nós estávamos no hall do apartamento, que os policiais estavam dentro do quarto do apartamento, meu irmão falou assim, já saiu a perícia, e já foi constatado que foi um suicídio. Marcos, é que me doeu muito, porque eu pensei, o Andrei não tinha um comportamento de uma criança que ia cometer suicídio. O Andrei estava feliz, era uma criança realizada, estava muito feliz que a gente havia se mudado para esse condomínio fazia pouco tempo, tinha piscina, tinha quadra de futebol, sabe, já tinha feito várias amizades, e o Andrei não tinha um comportamento de uma criança que ia cometer suicídio. Porque a gente adulta, a gente finge que está bem. Sim. Mas uma criança com 12 anos não tem essa percepção de fingir que tá bem. E aí que ele me doeu. E aí alguém perguntou pra ele, tá, mas como assim o corpo do Andrei não tinha nem saído do quarto? Como é que já fecharam? Agora é assim, eles tiram as fotos, me mandam pro IGP e o IGP já laudou que foi suicídio. Então ele preparou as coisas pra gente acreditar que tivesse suicídio. Então no primeiro mês as coisas ficaram meio conturbadas, mas eu não conseguia aceitar que tivesse sido suicídio do Andrei. E eu acho que eu tava em bloqueio, na verdade, né, Marcos? E nessa época eu namorava um rapaz que, quando o Andrei faleceu, foi muita gente lá para casa, né? Prestar assistência, atenção, né? A gente é uma família que tem muitos amigos. Foram lá se solidarizar a nós. E nessa hora, esse rapaz que eu namorava, ele ouviu um brigadiano falar assim, eu quero ver esse tenente se justificar, porque isso aí não foi um suicídio. Em outro momento... O tenente teu irmão. O tenente meu irmão. Em outro momento, o da Polícia Civil também falou, que a minha filha também ouviu e outras pessoas também ouviram. Então, foram dois órgãos, né, tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil, que se deram conta que aquilo ali não era um suicídio. Isso já no mesmo dia? No mesmo dia, na hora que o corpo do Andrei ainda estava lá dentro. Sim. E aí ele ouviu, ele guardou isso pra ele. Tá, eu fui passar as festas de final, não era porque as festas de final de ano, eu fui pra casa do meu outro irmão, que eu chamo meu irmão do bem, como os nomes são parecidos, eu chamei de meu irmão do bem, pra não misturar, porque era pra essa casa no Rio de Janeiro que o Andrei ia. O vínculo familiar, assim, era com esse meu irmão. E o Jefferson permaneceu em Porto Alegre, trabalhando normalmente. Sim. O Andrei faleceu na quarta, na sexta-feira, na segunda ele já estava trabalhando de novo no Ministério Público. Aí, nós fomos para casa desse outro irmão que mora no Rio de Janeiro, e a família do meu irmão do réu, ele ia lá para onde nós estávamos, e ele estava em ritmo de festa, ele queria fazer festa de Natal com um amigo secreto e tal, eu tava falando, não, nós estamos fazendo essa festa mais em homenagem ao Andrei mesmo. E aí veio a festa de final de ano, ele queria que a gente fosse para Copacabana, ver os fogos de artifício, nós não estávamos naquele clima. Então o comportamento dele era diferente. Até porque não tinha um mês que o Andrei tinha 30 dias e tu tinha perdido o teu filho, né? Então para ele e para a família dele, não estava vivendo o nosso luto. Porque eu e meu irmão e os nossos filhos, né, os meus filhos e as filhas desse meu irmão do bem, nós estávamos tentando nos confortar, poupar as crianças, porque o André era uma criança que tinha muita amizade, e esses primos eles se gostavam muito, Sim. né? E o Jefferson continuou morando no quarto do ele ficou hospedado ali por um período, até dia 19 de
de dezembro, porque Ele continuou, então, dormindo no mesmo quarto. Ficou do mesmo quarto. E a relação de vocês até então... Não, porque daí eu fui pro Rio e ele ficou sozinho no apartamento. Logo em seguida tu já viajou. Logo em seguida eu fui pro Rio de Janeiro. Quando nós voltamos do Rio de Janeiro, voltou eu e meu filho. Minha filha ela custou voltar pro apartamento, ela ficou bem traumatizada, né? E aí eu voltei do Rio de Janeiro dia 1º de janeiro. Daí nós fomos comer um lanche, eu e esse rapaz que eu namorava, e ele me perguntou: Kátia, tu acredita que o Andrei tenha cometido suicídio? Nós almoçamos conversando do Andrei, falando, né, porque o Andrei era uma criança muito alegre, não tinha como não... Nem ele acreditava que o Andrei pudesse ter sido... porque ele teve essa informação, né, então ele ficou... Ele fez essa pergunta baseado em algo que ele já tinha ouvido de outras pessoas, e segundo tu colocou para mim... ele conhecia o Andrei também, segundo tu me falou aqui nos bastidores antes, ele, na tua ausência, enquanto tu estava no Rio de Janeiro, ele, por conta dele, ele começou a buscar outras informações também, né? O meu ex-namorado. O ex-namorado. Isso. Começou a buscar informações com colegas do Jefferson, enfim, começou a fazer uma investigação meia paralela, assim, particular, para tentar também entender, porque ele também, conhecendo o Andrei como ele conhecia, ele também não conseguia imaginar que o Andrei pudesse ter tirado a sua própria vida. Isso. Aí ele disse: Kátia, tu acredita que o Andrei tenha cometido suicídio? A pergunta dele foi essa, Marcos. E para mim, assim, parece que abriu uma cortina, eu sempre falo, porque ele fez a pergunta e minha resposta foi rápida. Não, foi meu irmão que matou o Andrei. Mas por que tu disse naquele... Porque naquele momento, para mim... Foi teu irmão, baseado em quê? Porque naquele momento, porque assim, nesse período de afastamento, assim, né, da data do falecimento do Andrei até essa data, algumas coisas também, por exemplo, o próprio comportamento dele lá na casa do meu outro irmão, na noite de Natal, nós damos as mãos assim, eu falei: eu quero pedir uma oração pro Andrei. E eles riram assim, como se eu estivesse pedindo uma coisa muito diferente. E eles não viviam um luto que nós estávamos vivendo, sabe? Eles estavam numa euforia. E não era o comportamento de alguém que perdeu um sobrinho usando a arma dele. E então eu comecei a juntar aí tinha alguns reflexos assim do comportamento dele no velório, que ele estava de óculos, eu lembro que na hora de oferecer o caixão para ele carregar, ele não quis, né? Então foram coisas assim. Aí eu disse: Luciano, foi meu irmão que matou o Andrei. E aí nós começamos a conversar, e eu disse: quem é que vai acreditar em mim? Eu sou, não desvalorizando minha profissão, né? Mas eu sou uma auxiliar de enfermagem, meu irmão é uma pessoa com referência, tanto na Brigada Militar, Polícia Civil, na sociedade, ele é padrinho, tio de várias pessoas, sabe? Onde ele ia, sempre era muito bem quisto. Vamos usar uma palavra assim, um bonzão da sociedade, onde todo mundo gostava dele, né? Sim. E inclusive eu era uma pessoa que também gostava muito dele, então... Até porque vocês vêm de uma família de militares, Sim, né? nós somos de família militar, né? Nós morávamos uma época em uma região que era só de brigadiano, né? Inclusive ele morou muito mais tempo numa casa onde era vizinho da linha de tiro, e ele confundiu o barulho do tiro com o barulho de uma bateria de celular. Qual o bairro que vocês moravam, né? Ali era Partenon. Eu não sei se alguém já ouviu um barulho de bateria de celular. Não. E aí tu vai acordar com um barulho que tu nunca ouviu, mas tu identifica. Tu identificaria com tampa de panela que caiu. Sim. Né? Todo mundo já ouviu uma tampa de panela. Ele trabalhou a vida toda na Brigada Militar, morava do lado da linha de tiro. E aí ele reconheceu a menos de 1 metro com um barulho de uma bateria de celular. E policial militar que geralmente tem o sono mais leve. Sim. Né? E sabe distinguir um tiro de um revólver, um tiro de um fuzil, um tiro, né? E a responsabilidade da arma, né? Exato. Aí, ali desde aquele dia eu disse: agora eu sou uma nova mãe. Você chegou a conversar com ele? Não, nunca mais, porque eu tinha muito medo dele. Mas daí como é que tu chegou, como é que chegou até as autoridades a esse olhar para cima do Jefferson? O que aconteceu? No início eu tinha muito medo, não falava com ele porque eu tinha medo, realmente, assim, dele me matar meus filhos, as pessoas estavam próximas de mim. E aí nós procuramos a delegacia, começamos a fazer investigações nossas, porque eles não aceitavam, porque para eles, no momento que for aceito, que foi reconhecido que foi meu irmão, é comprovado que houve falha deles, né? Existiu o tal do corporativismo. Tu quer dizer que a delegacia de polícia criou bastante entraves. Muito. Para você, quando tu buscava informações, ou buscava
respostas, né? Cobrava deles respostas das investigações. E isso aí deixava eles bastante nervosos, irritados, que muitas vezes te fecharam portas, tu me falou. Sim, teve uma época que eles não queriam mais nos receber. Eu ia de manhã para ver as respostas da perícia e eles falavam, é só amanhã de tarde. Tu me falou que uma escrivã de polícia também, que chegou a dizer para ti que você, como uma profissional da saúde, tu não tentou reanimação, tu não tentou alguma forma para ver do teu filho? Ela disse assim, que estranho, tu uma auxiliar de enfermagem da pediatria, tu não tentou reanimar teu filho? Mas o tom de voz, ela era me acusando, não era questionando. Sim. E eu disse pra ela, eu não sou Deus, eu sou uma auxiliar de enfermagem. Como também teve um delegado que também disse pra ti que era pra te deixar quieto, porque tu podia também ser incriminada como suspeita. Ele disse, se eu fosse tu, ele apontou bem assim pra mim, ó, eu não esqueço essa mão dele apontando pra mim, e eu só tinha que me calar, porque eu sabia que eu não poderia fazer nada em reação pra não perder a razão, né, então eu pensei, eu vou ter paciência, porque o que eu tinha pra perder de mais importante é meu filho, eu já tinha perdido, então eu vou aprender a ter paciência e lutar pelo meu filho. Isso aí. E ele disse assim pra mim, se eu fosse tu, parava de mexer nisso, não, tu pode ser acusada de ter matado teu filho. Eu falei, não, doutor, eu não matei meu filho, eu vou provar que foi meu irmão. Então, por várias vezes, de a gente na delegacia, tinha dias que nós chegávamos lá e só faltava nos puxar a cadeira e nos oferecer um café. No outro dia só faltava nos correr. São vários comportamentos. E aí daqui a pouco tinha informações e daqui a pouco aquilo já não existia mais. Então, sabe, quando tu vai no mercado, uma criança fala, na volta eu compro, era tipo isso que eles queriam fazer. Mas eu disse, eu tenho uma determinação, eu sou a mãe do Andrei. Sim. E Kátia, tu também buscou, e isso fez com que, de repente, esse processo chegasse hoje a um tribunal do júri, as perícias por tua conta, foram feitas por tua conta. Sim, porque as perícias... Você contratou um perito para fazer? Não contratei. Ele se voluntariou, ele fez todo de graça. E esse perito é uma pessoa bem conhecida já. Bem conhecida. E que já fez perícias de outros crimes. Isso. Muito conhecidos aí no nosso estado. Ele é bem conhecido e tanto é que foi aceito, né? Tá nos autos lá. Sim. E aí também tu contratou um assistente de acusação. Sim, o Dr. Marcos Vinícius Barros, né? Tá com a gente desde o início. E assim, Marcos, no início as coisas não eram claras para nós. Nós ia lá e falava, vem amanhã, vem depois. E eu sempre dizia, essa luta é grande, mas nós vamos chegar. Né? Desde 2016, tu começou uma luta solitária em busca de justiça e buscando com que esse processo não fosse arquivado, não fosse simplesmente colocado na prateleira de suicídio. Tanto é que uma vez uma delegada disse para nós, eu tenho 64 casos para resolver, e eu disse, eu tenho um filho que foi assassinado, eu quero lutar por esse meu filho. Então, várias vezes, assim, portas que, por eu ser a mãe do Andrei, foram fechadas, e eu acredito pelo meu irmão ser o tenente da brigada, foram abertas. Mas eu tinha essa determinação de chegar onde nós estamos chegando hoje. E aí em 2020 meu irmão se tornou réu pelo assassinato e em 2021 pelo estupro. Porque teve um determinado momento, eu pensei, não deve ter sido só o Andrei, deve ter outras vítimas. E aí nós começamos a fazer luta, busca, e aí numa das entrevistas que eu fiz para uma emissora de TV, eu pedi, pelo amor de Deus, porque eu já estava desesperada, sabe? Porque o Dr. Marcos Vinícius, as pessoas vinham me falar, Kátia, isso aqui eu soube do teu irmão, ou pessoas diretas, as próprias pessoas, Kátia, ele fez isso comigo. Eu disse, tá, mas tu tá disposta a ir lá falar isso com o delegado, com a promotora? Não, Kátia, se ele fez isso com teu filho, na tua casa, o que ele não pode fazer comigo? Sem medo? E aí eu não podia dizer pra pessoa, né, eu te ofereço segurança, eu não consegui proteger o meu filho. Sim. E aí eu disse, tudo bem, né? Só que aí teve um momento eu pensei, meu Deus, eu tenho que pedir ajuda. E aí eu pedi na emissora, se alguém tivesse sido vítima, soubesse, sei lá, fosse uma delegacia e me ajudasse. Porque pelo Andrei não tinha mais nada o que fazer quando ele já morreu. Mas eu tenho que honrar a vida do Andrei. Eu tenho que honrar que o Andrei não cometeu suicídio e, de certa maneira, também proteger outros Andreis. Kátia, tu acabou de colocar que tu já deu entrevista para outras emissoras de televisão. E inclusive até para o Fantástico, porém não foi ao ar, né, por motivos que
que a Kátia também se reserva o direito de não comentar, e eu respeito, né, Kátia? E eu acho que é importante também a gente manter uma certa discrição em algumas coisas. Tem muitas coisas aqui que a Kátia não está querendo também levar a público, e eu também respeito, e eu estou apenas dando essa visibilidade, gente, através do programa Atualidade com Marcos Figueiró, porque é um pedido da Kátia, né, Kátia? Assim como ela já recorreu a várias emissoras de televisão, a várias emissoras de rádio, e agora, né, tu veio, nos ligou, fez um contato conosco, contou a tua história, e eu disse, não tem problema, eu vou abrir as portas do programa Atualidade aqui na Rede Litoral de Comunicação, na nossa TV Litoral, e para que também seja um porta-voz dessa tua angústia, porta-voz, eu digo assim... Tu tá dando voz para uma mãe que luta por justiça. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante hoje, a gente deixar bem claro que o programa Atualidade está apenas dando voz à Kátia, e disso aí que ela, esse desespero, é óbvio que ela não vai, esse filho nunca mais vai estar aqui contigo, mas pelo menos tu não esqueceu dele, e tu está buscando justiça para que a morte dele, honrar o nome dele, não cometeu o suicídio. E também mostrar para outras mães, Marcos, que a gente tem força, sim. É muito difícil, é difícil. Muitas vezes eu saía de casa, né, atrás de busca de uma resposta da perícia. Agora, nesses últimos tempos, eu acho que é o momento que eu estou mais forte, é o momento que eu estou mais frágil. Mas eu acho que a fragilidade é pela intensidade dos dias, né, para acontecer o júri, que é dia 27 de outubro agora. Tá pertinho. Tá pertinho. E a minha força tá maior pelo acolhimento que eu venho recebendo, né? Essas divulgações que eu tenho feito, né? E agradeço a oportunidade que tu tá me dando aqui para dar voz pro Andrei, voz para Kátia. Também faz com que eu me sinta mais acolhida pela sociedade, e isso também, eu devo essa satisfação ao Andrei. É uma maneira que eu vejo de pedir perdão para o Andrei, mesmo que eu não tenha consciência, mas na hora eu errei, eu falhei, eu não consegui proteger meu filho, mesmo que fugisse das minhas mãos, mas eu acho que eu vejo isso como um pedido de perdão para o Andrei, e também hoje em dia é pelo Andrei, pelos dois irmãos do Andrei, né, pelo Anderson e pela Andressa, e familiares, e enfim, pela sociedade, porque o apoio está sendo muito grande, e isso é muito bom, eu receber esse apoio, esse suporte de pessoas que aprenderam a conhecer o Andrei através das minhas publicações, que amam o Andrei, pessoas que me dão carinho, acariciam meus filhos. Então, Marcos, eu agradeço muito essa tua oportunidade, né, do teu seguidor, do teu público, porque sozinha eu não teria chegado aqui. Eu sempre digo, essa luta, eu sou a pessoa mais interessada, eu sou a mãe do Andrei, mas essa luta é de todas as Kátias que perderam filhos, todos os Andreis que foram calados, e pessoas que não são mães, não são pais, mas são filhos, e conseguem entender a dor e o luto de uma mãe. Kátia, eu vou te dizer que tu não tem que às vezes te culpar, porque como é que tu ia imaginar que dentro da tua própria casa, alguém do teu sangue, alguém que tu considerou e destinou a ele ser padrinho do Andrei, que todo mundo sabe a função de um padrinho, que se substitui um pai, né? Tu considerou, tu deu guarida, tu abrigou, tu não tinha como imaginar que essa pessoa pudesse ser, né, tirar a vida de alguém, do teu filho ou do afilhado. Mas esse teu caso, Kátia, talvez com essa visibilidade que tu está tendo e que a gente também está te dando, sirva de alerta para que também outras mães fiquem atentas, porque às vezes a gente confia tanto em alguém que está do nosso lado, e às vezes aquela pessoa é um abusador.
um abusador silencioso, aquela pessoa ali que ninguém imagina. Suspeita, né? Não, que a gente nem passa pela cabeça que aquela pessoa possa ter essa síndrome de abusador, porque eu digo que isso muitas vezes é doença dessas pessoas. A gente tem conhecimento de casos aí que a gente acompanha pela imprensa e de pais abusando das filhas. Eu acho que eu não considero irmãos, doença. Meu Deus! Sabe o que eu acho? É acreditar na impunidade. Então, tu sabe que tu é impune. Por exemplo, ele teve 2 casos que... Tu quer dizer porque, considerando a profissão dele, ser da justiça, ser um tenente da reserva, tu acha que ele imaginava que jamais ele iria ser descoberto? Ele não contava. Eu acho que eu teria tanta determinação. Mas quando a gente é mãe, a gente que é pai, né? A gente honra os filhos. Eu digo, às vezes, quando eu digo meu irmão, eu digo não é porque ele é meu irmão. Eu não tenho vínculo afetivo por ele nenhum. Eu digo meu irmão justamente completando a tua fala. É para mostrar para as pessoas que o bandido está na nossa família, está no nosso ciclo familiar, principalmente com criança. Porque se eu não sei o que tem na tua casa, eu não sei se tu tem criança, se tu tem filhos, então só quem convive com os nossos filhos que a gente de certa forma expõe eles. E ao mesmo tempo, ele nunca foi uma pessoa estranha. Estranha é o marido que a gente encontra no meio do caminho da vida, é a esposa. Meu irmão ele é mais velho que eu, então ele já era da minha família antes de eu nascer. Então ele não era um estranho. Então eu não coloquei um estranho para dentro da minha casa. Ao contrário, era um irmão, né? Então, quando eu digo irmão, Marcos, não é convívio familiar nenhum. E a minha luta o tempo todo é por justiça. Eu não quero vingança. Tanto é que eu acredito muito na justiça divina. Essa eu acho que não falha. Essa é implacável. Mas eu acredito na justiça do homem e eu tenho que acreditar, porque senão não faria sentido essa minha luta de quase 9 anos. Né? Kátia, obviamente tu espera a justiça dia 27. E tu também estás preparada também para uma condição que de repente as pessoas que vão julgar entenderem que não há provas. Eu tenho que estar preparada para isso, mas é muito difícil eu me preparar para isso, sabe, Marcos? Porque claro que eu sei que é uma opção, né? Uma opção não, é uma possibilidade, né, disso acontecer. Mas eu sei que também cabe recursos e tal. Então, eu não descarto essa possibilidade. As provas dos autos é que vão determinar o resultado do julgamento, né, Kátia? São aquelas provas que a gente que é funcionário, servidor do judiciário, aposentado, mas a gente trabalhou a vida toda, acompanhou inúmeros júris. A gente sempre diz que o que não está nos autos não está no mundo, né? E eu vou te dizer, a única coisa que eu tenho para te dizer, Kátia, é assim que a justiça seja feita, né? Que tu consiga colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, bom, a minha parte eu fiz. A única coisa que nós aqui da Rede Litoral de Comunicação, do programa Atualidade, a gente tem a dizer para ti que tu consiga pelo menos ter a paz, a consciência, a tranquilidade de dizer, bom, gente, eu fiz o que eu tinha que fazer, lutei pelo meu filho, lutei pela justiça. São 7 pessoas que vão julgar, né? Que vão determinar o destino, o resultado desse processo contra o Jefferson. Jefferson. Vocês querem que vocês que estão nos ouvindo aí, é Jefferson com V. Jefferson, não é Jefferson. O Jefferson Lopes Goulart, e que está sendo indo a júri agora dia 27, às 9h30, lá no Foro Central. Com certeza vai haver um movimento, né? Tem. Como é que vai ser esse movimento de vocês lá? A gente está definindo, mas tem um grupo já com o pessoal com as camisetas, com faixas, com bandeiras, tudo na paz, né? Como eu costumo fazer as vigílias do Andrei, né? Quando completo os aniversários. É engraçado falar aniversário sem aniversariante, né? Mas quando completa o aniversário de falecimento ali do Andrei, agora, esse ano ele completaria 21 anos, nós fizemos... 21? Ele teria 21 anos esse ano. Nós fizemos uma vigília no dia do aniversário dele. Então, a nossa intenção de estar se organizando bem direitinho, mais próximo ali eu vou divulgar, mas sim, tem pessoas me apoiando, pessoas vêm de outros estados, de outras cidades, né, pessoas que eu não conheço, que estão se disponibilizando vir para dar esse suporte
esse apoio a mim, aos meus filhos, à família, e como eles dizem, Kátia, nós estamos lutando por ti, pelo Andrei, e por muitos outros Andreis que foram calados. O Andrei, ele era gremista, né? Gremista. Assim como tu, né? Que é Sim. fanática do Grêmio, né? Kátia, o que é que tu colocou para mim antes, não sei se também tu pode, a respeito de um bilhete no bolso, tu pode falar sobre isso? Sim. Pode falar sobre isso? Posso. Como é que foi? Conta pra minha audiência aí. O bilhete foi assim, eu vou contar desde o início para conseguir encaixar, interpretar bem. O Andrei foi para aula na segunda-feira com uma calça jeans. Uhum. Tá. Ele chegou da aula na segunda e botou uma bermuda e tal, dormiu na segunda para terça. Terça de manhã ele foi para a escola com uma outra calça preta. Voltou da escola, botou um calção, de noite se ajeitou para dormir, e aí foi o que aconteceu. Só que eu encontrei, na segunda-feira, quando o Andrei estava de bermuda para estudar, porque estava em recuperação, já estava mal na escola, por isso que ele estava de castigo do celular, ele precisava de um caderno pequeno e eu tinha no meu quarto. Eu falei, pega o caderno lá, depois tu bota de volta lá. Então ele pegou esse caderno, estudaram o que tinha para estudar, e esse caderno voltou pro meu quarto. Certo. Aí passou uns dias ali, quando ele tinha falecido, eu estava arrumando as roupas do Andrei, eu botei a mão no bolso esquerdo do Andrei, assim, peguei a calça do roupeiro, né, essa calça jeans que ele usou, e aí tinha um bilhete amassado. Aí eu estranhei um bilhete, um papel, achei que fosse papel, porque ele gostava muito de comer bala, então ele botava os papel tudo nos bolsos. Aí papel de caderno, daí eu abri, e era a folha desse caderno que ele usou na segunda, e aí estava escrito assim, te amo, com caneta. Mãe, te amo, me enterre com a camisa do Grêmio, e estava escrito AN, e tipo riscado, assim, que quando tu não consegue terminar, porque tu escreveu errado, e depois escrito Andrei. Esse bilhete foi para a perícia, não é conclusiva que a letra seja do Andrei. Tu levou outros Levei materiais escolares dele, cadernos, sabe? E a perícia não conclui que seja do Andrei. Não descarta nem conclui. Então, tanto faz, né? Cogita-se que, de repente, alguém tenha ido lá no quarto e colocado esse pedaço de papel com esses dizeres aí, né, numa calça do Andrei, para que confundir, justamente para alimentar aquela tese de suicídio, para sustentar a tese a tese de suicídio. E o celular do Andrei também, esse meu próprio irmão, o bandido, o réu, ele disse assim, tem pesquisa no celular do Andrei que ele pesquisou como morrer sem dor e como destravar uma pistola. Quando ele falou, nós não olhamos o celular do Andrei, porque nós estávamos todos ali, transtornados e tal. E aí quando a gente foi ver o celular do Andrei, o vídeo não era isso. O vídeo era de uma menina fazendo assim com a pistola, não sei que pistola era, uma pistola, eu não me identifico. E a pistola cai e dispara. E o outro era de um menino, de um rapaz falando em castelhano, espanhol, sabe? E quando nós levamos o celular, tinha esses vídeos. E depois foram apagados esses vídeos. Sendo que o celular ficou com o teu irmão por um bom tempo. Ficou do dia do Andrei falecer até o dia que nós fomos levar lá. E quando nós entregamos o celular, ficou sumido, acho que com quase 2 anos. E nós íamos atrás das perícias do celular e eles falavam, não tem, o celular sumiu. Sim. Até que a promotora, a doutora Luciana Calegari, que eu acho assim, é uma das pessoas que eu devo muito a ela, muita gratidão, porque graças a ela, muito a ela, nós conseguimos chegar onde nós chegamos. Porque um outro promotor disse que eu poderia ser acusada também de ter matado meu filho. E a promotora, a doutora Luciana Calegari, quando ela pegou, porque esse promotor que estava responsável pelo caso do Andrei entrou de férias, e aí passou para a doutora Luciana Calegari, que é a mesma promotora da Boate Kiss, do caso do Bernardo Boldrini. Então, é uma promotora de grandes casos de repercussão, né? Sim. E uma pessoa super competente e humana, o principal. E ela disse para mim, Kátia, eu li esse processo, e esse teu filho, e não foi um suicídio, nós vamos provar que foi um assassinato. Então, Marcos, aquele dia para mim foi o dia mais, assim, de motivação, que eu acreditei que alguém estava me dando voz. Tanto é que ela está tão convencida de que é um assassinato, que ela denunciou, né? O Jefferson Lopes Goulart. Kátia, para encerrar o programa, o que tu quer deixar mais de mensagem aí para a nossa audiência? Tu quer dizer alguma coisa que talvez não tenha
eu não tenha perguntado, tu não tenha dito? Um detalhe bem pequenininho, mas importantíssimo. Depois eu me despeço. Quando eu estava fazendo a separação de roupas do Andrei, quando o Andrei faleceu, eu disse, ninguém mexe no roupeiro, que eu quero fazer a separação das roupas. Aí o que eu vou fazer? Quero estar com a cabeça mais calma para fazer. E o meu irmão pediu as cuecas do Andrei. Ele disse, Kátia, se tu quiser me dar as cuecas do Andrei, eu aceito, porque serve em mim. Naquele momento, Marcos... Serve nele? Ele disse que servia. Mas o Andrei era pequenininho. O Andrei tinha 12 anos. 12. E naquele momento eu não me dei conta Não, era um disso. guri franzino. Ele era pequenininho, assim, ele era meio fortinho. Como é que ia assim. servir no irmão? Não serviria. Pois é. Mas naquele momento eu não me dei conta disso, Marcos. Isso é uma coisa que eu me culpo, sabe? Se eu tivesse tido essa raciocínio. Mas é que também eu estava num momento muito frágil e, sei lá. Pediu, então a única coisa que ele pediu do afiliado foram as cuecas. As cuecas do Andrei. Poxa vida. Esse é um detalhe que eu gosto de comentar. Está no processo isso? Tá nos autos. Inclusive ele declara também. São declarações dele mesmo. Ele declarou nos próprios autos. Que eu ofereci para ele, porque era um costume da família. Não. Ele ofereceu eu ofereci as cuecas do Andrei, porque era um costume da nossa família. Ele não disse que ele pediu. Não, ele disse que... Mas não é. Nunca, meus pais são falecidos, nós não ficamos com peças íntimas, ficamos com roupas, com relógios, né? Coisas assim. Peças íntimas tu não fica. Só que na hora, Marcos, eu estava tão vulnerável que eu não me dei conta disso. Então é um detalhe assim que eu gostaria de ter falado. E no mais, eu quero te agradecer de coração aqui, Marcos. Obrigada por estar junto comigo, me dar ouvidos, me apoiar de certa maneira, porque essas oportunidades eu uso de qualquer maneira. Eu tento sugar ao máximo, me dou. E eu falo, às vezes eu me atrapalho em falar que eu fico nervosa. Normal. Mas porque eu estou falando aqui do meu filho. Sim, e é uma mãe ansiosa e uma mãe também muito ansiosa em função de que o júri está aqui, gente, agora dia 27 de outubro. E nós ficamos por aqui, queremos te agradecer, Kátia. Eu agradeço a vocês por todos. Tu nos dar essa oportunidade aí e nos chamar também, né, Kátia? Isso faz com que a gente acredite que o nosso programa está chegando em lugares que a gente nem imagina. Como eu sempre digo, né, pessoal? A gente às vezes está chegando em lares aí, em muitos outros estados aí, ou outras cidades, e a gente não tem essa noção. E aí quando a gente recebe um telefonema de alguém lá de Porto Alegre, né, pedindo para que a gente dê essa oportunidade de ela falar no programa Atualidade, a gente vê que a gente está conseguindo ir muito longe. Muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham também entendido e não ficado com dúvida de tudo que esses relatos que a Kátia trouxe aqui. E dia 27 de outubro, às 9 horas, né, Kátia? 9h30. Às 9h30, no Foro Central, lá em Porto Alegre, então acontece o julgamento do caso Andrei, que é esse que a Kátia exibe aqui na sua camiseta, um menino de 12 anos que em novembro de 2016 foi brutalmente assassinado por um padrinho, por seu tio e irmão da Kátia, um tenente da reserva. Aí, gente, é as coisas aí do nosso mundo aí que a gente não consegue entender. Um abraço a todos, bom final de semana e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. Eu e o Andrei aqui agradecemos o apoio de vocês. Obrigado. Atualidade com Marcos Figueiró.